Quando o inimigo mora dentro de casa. E para nossa meditação neste dia, vamos estar falando, sabe, de Nabal e de Abigail. E para nossa reflexão, vamos estar meditando em 1 Samuel, no capítulo 25, no verso 2 e 3, onde fala que havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal e o nome da sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno em suas obras. E era da casa de Caleb. Sabe, amado ouvinte, Abigail era uma mulher sábia e de bom senso, e falar dela sempre é um prazer, querido ouvinte. Preste bem atenção nesse texto de hoje, porque Deus irá falar com você de uma maneira grande. Sabe, amado ouvinte, Saul era rei de Israel quando Davi foi ungido por Samuel. Porém, ele somente poderia reinar depois da morte de Saul. Então, Davi, ele foi servir a Saul no palácio, onde se transformou o maior comandante de seu exército. E, por ele ser o maior comandante, suscitou inveja por parte de Saul, querido ouvinte. E quando Saul começa a persegui-lo, sabe, Davi passa a viver uma vida peregrina, fugindo. E é importante o que eu vou falar agora para você. Quando a pessoa passa a viver fugindo, ela começa a depender demasiadamente de outras pessoas para se alimentar, para comer, sabe? E depois da morte de Samuel, não deve ter sido muito fácil para Davi. Afinal, Samuel era o principal vínculo entre, sabe, Davi e o projeto que ele cria em Deus. Sabe, Deus tinha plantado um projeto no coração de Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe aquele projeto, aquele sonho que Deus tem plantado, firmado em seu coração? Acalma teu coração, porque no tempo do Senhor ele irá se concretizar em sua vida. Mas Deus precisa trabalhar em você para poder trabalhar através de você, sabe? E assim, Davi, ele passou um tempo vivendo, peregrinando, convivendo com pessoas fugitivas e acabou se tornando líder de um bando de homens. Pessoas sem famílias, assassinos, sabe? Pessoas juradas de morte. Mas, no entanto, meu querido ouvinte, pessoas fiéis a Davi. Davi e seus homens acabam indo para uma região desértica, onde morava um homem riquíssimo chamado Nabal. Sabe, Nabal, esse homem que a Bíblia nos relata, era um homem duro, de coração e maligno. Nabal, ele era um homem rico, dono de 3.000 ovelhas, de 1.000 caprinos. A Bíblia diz que este homem era mesquinho e do mal. Sabe, na forma como ele conduzia seu negócio. E Davi enviou alguns de seus homens para ver se Nabal iria conceder algum tipo de alimento para seus homens. Porque para Davi isso não era um pedido irracional, dada a situação que os pastores de Nabal viveu e trabalhou entre Davi e seus homens. Sabe, Davi ofereceu proteção para aqueles homens, para os seus rebanhos, os rebanhos de Nabal. Porque lá naquela área, era uma área muito invadida regularmente pelos filisteus na terra, amado ouvinte. Se você ler lá em 1 Samuel 23, você vai entender melhor o que eu estou falando.
Aí Davi deu uma proteção necessária e beneficiou Nabal, colaborando, sabe, amado ouvinte, com a sua prosperidade. Tem pessoas que Deus nos apresentam e essas pessoas entram em nossas vidas e nos ajudam de uma maneira grandiosa. E às vezes nós não enxergamos, nós estamos cegos. Assim como Nabal, nós permitimos que o maligno entre em nossa casa, fale em nossa mente. E muitas das vezes nós não reconhecemos nem aqueles que estendem as mãos para nos ajudar. Mas, no entanto, deixa eu falar um pouco mais. Nabal, ele tinha parentesco com Davi. Sabe, em cima dessa proteção que foi dada, nós aprendemos no capítulo 3 que Nabal era da família de Calebe. Esta é a família que fundou a cidade de Belém, local de nascimento de Davi. Nabal era um parente próximo de Davi. Nabal sabia muito bem quem era Davi. Embora, amado ouvinte, ele alegou não saber sobre Davi e seus homens. Você vê isso lá no 1 Samuel 25, no verso 10. A resposta de Nabal ao pedido de Davi foi uma recusa. Sabe, ele recusou simplesmente. Ele acusou Davi de ser escravo fugitivo. E essa resposta que ele deu a Davi, sabe, amado ouvinte, fez com que Davi preparasse 400 de seus homens para saquear e destruir Nabal. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não haja quando a ira vier sobre sua mente, sobre seu coração. E Davi ele ainda tinha 200 homens do seu exército que iriam ficar para proteger o acampamento. Homens que Davi não considerou necessário levar. Você está entendendo, amado ouvinte? Ele não ia cansar todo aquele povo. Ele envolveu apenas 400 homens, porque ele não achou necessário envolver todos os homens numa tarefa tão fácil. Sabe, muitas vezes, ouvir as pessoas, a questão ao qual elas estão passando, é importante, só que Nabal, ele não tinha essa visão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Abigail, ela foi muito importante, porque Abigail, ela tinha um caráter conciliador. Abigail, sabiamente, amado ouvinte, viu que Davi ele era capaz de destruir Nabal e as pessoas que ela amava. Ela sabia o poder de Davi, dos seus homens valentes. Ela também sabia que Davi era rei ungido. Você vai entender melhor se você ler lá 1 Samuel 25:30. Ela sabia que Deus iria proteger Davi. E ela queria ser parte da obra de Deus. Sabe, amado ouvinte, os pastores de Nabal sabiam que era inútil tarefa falar com o seu mestre, porque Nabal, aquele homem maligno de Belial, ele não ouvia ninguém. Então os pastores, sabendo disso, preferiu informar a sua senhora os planos de Davi para matar o povo de Nabal. Sabe, os pastores disseram à prudente mulher, essa mulher bondosa, sabe, que Davi tinha fornecido, tinha guardado aquele povo de ser saqueado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Depois que ela ouviu todos os planos de Davi, ela secretamente se preparou para encontrá-lo. E o importante, ela pensou até em presenteá-lo. Ela reconheceu, amado ouvinte, que Davi estava protegido por Deus. Ela sabia
que não havia sentido entrar na luta com Davi. Sabe, eu imagino, eu acredito que ela estava pensando mais nas pessoas do que apenas em si mesma, quando ela fez o apelo a Davi. Sabe, ela desejou proteger as pessoas inocentes que trabalhavam para Nabal. Você sabe por que eu digo isso? Porque cuidadosamente, em seu apelo, ela falou sobre Deus usando uma tipóia, sabe, para frustrar os seus inimigos. Você vê lá em 1 Samuel 25, 29, ela sabia que Davi, amado ouvinte, Davi tinha mandado um inimigo anterior. Usando essa mesma arma, ele tinha matado o inimigo anterior. Ela fez um apelo a Davi de uma forma muito pessoal. Ela deu a Davi uma oferta de 200 pães, 2 garrafas de vinho, 5 ovelhas, sabe? 2 garrafas de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de milho, 100 cachos de passas e 200 bolos de figos. Esta foi certamente uma oferta bem generosa, não é verdade, meu querido? Ela não deixou nem Nabal saber do que ela iria dar de presente a um homem que Nabal havia dito anteriormente que não era digno de ter essas coisas, de tal presente, sabe? Davi aceitou o presente e voltou para o seu acampamento, apaziguando. Ele foi apaziguado por causa da bondade de Abigail com Nabal. Sabe, eu acho interessante que Abigail, ela voltou para casa. E ao encontrar Nabal bêbado, ela sabiamente nem mesmo tentou falar com ele naquele momento. Ela esperou até que ele estava sóbrio no dia seguinte. Abigail disse a Nabal tudo o que havia acontecido entre ela e Davi. E como Davi tinha estado em seu caminho, sabe, com os seus renomados homens poderosos para destruir Nabal e sua família. E ao ouvir, amado ouvinte, essa notícia, a Bíblia diz que o coração de Nabal morreu dentro dele. Sabe, isso poderia significar que ele teve um ataque cardíaco, ou provavelmente isso significa que ele teve um derrame, mas o resultado foi que ele morreu 10 dias depois. Eu estava aqui recordando, sabe, Hernando Dias Lopes, ele costuma dizer que um filósofo na ponta dos pés não enxerga tão longe como um crente de joelhos. Então, amado ouvinte, a história tem um lindo fim. Davi volta atrás, parecendo que tudo ficaria por isso mesmo. Mas quando a gente deixa nas mãos de Deus, sabe, nunca as coisas ficam por isso mesmo. Deus, ele sabe a hora certa de agir, amado ouvinte. Tem situações em nossas vidas que nós temos que resolver no joelho. Sabe, procurar conversar com Deus e não se aconselhar com qualquer pessoa. Procurar pessoas que têm temor e tremor ao Senhor. Sabe, pessoas que servem a Deus não pelo que Deus pode proporcionar, mas sim pelo que Ele é. Sabe, Davi precisou passar por essa situação para conhecer essa mulher sábia, prudente, apaziguadora, conciliadora. Você está entendendo, meu amado ouvinte? E Abigail era essa mulher sábia e prudente. Ela sabia que o plano de Deus para a nação era um plano de paz. E que Davi era imbatível, segundo a vontade de Deus concedida sobre a vida dele.
Sabe, Deus usou suas ações para cumprir os seus propósitos. E algum tempo depois, Davi enviou seus homens para tomar Abigail para ser a sua esposa. Eu vou te dizer uma coisa, mesmo que o inimigo more dentro da tua própria casa, Deus vai te dar estratégia. Sabe, mas vai trabalhar no teu caráter, para que você tenha um caráter conciliador, meu amado ouvinte. E que você não venha a agir como Nabal. Você tem que agir como Abigail. Será que você tem agido como Nabal ou como Abigail? Fica essa interrogação. Deixa eu te falar uma coisa. Lá em Provérbios 15, no verso 1, fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sabe, amado ouvinte, a mulher sábia, além de ela edificar sua casa, ela contribui para apaziguar os ânimos dos que vivem ao seu redor. Eu me recordo de Moisés, que ele era manso, Moisés era equilibrado. Sabe, lá em Gálatas 5:22 fala sobre a temperança e o fruto do Espírito. Se você for meditar em Provérbios 16:32, fala que o longânimo governa o seu espírito. Se você for ver lá em Mateus 11:29, fala que Jesus, o mestre da mansidão e da humildade. Você vê também, amado ouvinte, lá em Mateus 5:9, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E vê também em Tiago 3:18, que o fruto da justiça é paz para os que exercitam a paz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você tem agido dentro do teu lar? Com o teu marido? Marido, você com a tua esposa? Será que você tem amado a sua esposa como Deus nos ordenou? Maridos, amai a tua esposa como Cristo ama a igreja. E você, mulher, você tem sido sábia dentro da tua casa? Você tem sido uma tola? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe, o amor do alto, ele não exige que se faça o que quer, ele não é irritadiço, ele não é melindroso, ele não guarda rancor e dificilmente ele notará o mal que os outros nos fazem. Sabe, Nabal, ele era duro de coração e ele era maligno. Nabal, ele tinha dinheiro e por isso se achava muito importante. Mas Abigail era bem diferente de Nabal, sabe, amado ouvinte? Sabe por quê? O nome dela significa meu pai se fez alegre, sabe? Eu tenho visto muitos pais se orgulharem de ter filhas bonitas, mas um pai sensato fica ainda, meu amado ouvinte, mais feliz em ver que além da beleza física, sabe, a sua filha tem uma beleza interior. Muitas vezes a pessoa é bonita por fora e se esquece de desenvolver qualidade como discrição, sabedoria, coragem e fé. E Abigail era uma mulher, sabe, uma mulher com todas essas qualidades, além de formosa, sensata, ela era prudente, era sábia, mas era casada com um homem duro e mau, um homem de Belial. E hoje em dia não é diferente. Às vezes, não é a mulher que é casada com um homem mau, e sim, um homem mau, às vezes, aliás, um homem bom, às vezes, casado com uma mulher má, ou vice-versa, não importa. Naquele tempo, os pais escolhiam os esposos para suas filhas, mas hoje em dia, as mulheres, elas podem escolher os seus maridos. Você está entendendo, meu querido ouvinte? Então, a mulher sábia, ela edifica a casa. Eu creio que uma mulher sábia, ela vai saber escolher com quem ela vai se casar. Pelo menos hoje em dia ela tem o tempo do namoro, ela tem o tempo do noivado. Cuidado com suas escolhas. Ore. Pergunte ao Senhor.
Não tome decisões precipitadas para você não trazer problemas para a tua vida. A história de Abigail, sabe, terminou bem. Depois ela casou com Davi. Deus era com ela, porque ela tinha um caráter conciliador. Que Jesus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença do Altíssimo.